Uma longa história de vida, com um empresário que dispensa comentários na cidade de Ribeirão Preto, pela sua vasta história, Sr. Maurílio Biagi Filho, no quadro Gente que Faz. Paulo, minha vida, primeiro, como começou minha vida, né? Começou como a de todos, não tem, todo mundo começa do mesmo jeito. E esses dias eu ajudei um autor ribeirão-pretano a publicar um livro de uma parteira da Santa Casa, onde eu cheguei ao mundo nas mãos de uma parteira, Dona Nenê, na Santa Casa de Ribeirão. Mas não é a Dona Nenê. Quando ele me pediu, eu achei até que pudesse ser a minha parteira, depois fui verificar, não era. Mas que ela trouxe 13 mil e tantas crianças ao mundo, né? Um fato fantástico. Mas eu estudei numa escola mista, lá na fazenda, que era uma professora só que ensinava português, matemática, geografia, caligrafia, etc, etc. E o curioso é que essa escola não tinha instalação sanitária, né? Você tinha que pedir licença para a professora para ir ao mato. E não tinha casinha também, já me perguntaram. Não tinha. E incrível, quando penso nisso, eu fico imaginando como é que as coisas evoluíram, né? E não tinha água encanada também, você tinha que ir na mina, literalmente na mina. Evidentemente que algumas pessoas pegavam, enchiam uma moringa d'água, às vezes levavam lá, mas normalmente você ia na mina e normalmente tomava na mão, né? O normal, o mais normal. À tarde eu tinha uma aula de reforço com a mesma professora que morava na comunidade, porque toda a comunidade, todo mundo que trabalhava na empresa, morava na empresa. Não tinha ninguém, não tinha uma pessoa de fora. O dono da empresa morava, todos os funcionários moravam, desde o mais simples até o mais graduado funcionário. E era já uma usina de açúcar, então tinha um contingente grande de mão de obra que cortava a cana, não havia nenhuma mecanização zero, se cortava toda a cana crua, não havia queima de cana nessa época. E na década de 60, final da década de 60, eu juntei toda a comunidade que a gente morava, tinha um clube, tinha escola, depois fizemos uma escola nova, depois isso foi evoluindo, virou uma coisa muito, muito boa, né? O médico, dentista, eles iam uma vez por semana, né? E toda a geração desses funcionários, todos que tinham lá, a segunda geração, os filhos dessas pessoas, eu encontro com eles para todo lado. E todos eles, porque a gente pagava, nessa época, nós pagávamos os estudos de todos os filhos de funcionários, sem exceção, e dos funcionários que queriam estudar à noite, aqueles que podiam, etc. Né? A companhia bancava isso, e a companhia formava a gente. Eu tenho orgulho de dizer que, num determinado momento, a companhia, que chegou a ser a maior empresa do agronegócio no Brasil, isso já em 97, 98, quando ela moeu 7 milhões e pouco de toneladas, recorde que foi quebrado pela usina São Martinho em 2010, 2009, uma coisa dessa ordem. Então, essa trajetória foi extraordinária. Então, todo o nosso pessoal foi formado lá. O diretor industrial era um torneiro mecânico que chegou até diretor industrial, o diretor administrativo era um menino que entrou como office boy, depois fez contabilidade, depois fez economia, chegou a diretor. Enfim, todos os diretores, diretor agrícola, todos os diretores foram pessoas que foram formadas dentro da companhia. E eu nem percebia isso, que a companhia, o que é uma coisa super moderna hoje, a companhia era totalmente profissionalizada, totalmente profissionalizada. E quando eu encontro com você, que é filho do Djalma, que trabalhou conosco na Coca-Cola e tal, eu vejo que o teu caso é um caso diferente, porque você não teve o ônus de viver aquela miséria que os outros viveram. Mas as pessoas que viveram na fazenda, nessa ocasião, lá na Santa Elisa, tem hoje, a maioria, o seu status. Eu sempre tive um feeling para gente, para pessoas, para fatos e para negócio muito apurado. Essas coisas você tem ou não tem, né? E isso você não aprende na escola, né?
Então eu comecei a trabalhar, porque eu tive uma vantagem muito grande, que eu, como morava na fazenda, eu andava muito com meu pai. Então eu andava muito nas férias, eu saía a cavalo de manhã com os administradores e andava a manhã inteira olhando o serviço, você vai conversando, você vai aprendendo como é que faz, como é que não faz, como é que você calcula isso, como é que você calcula aquilo, como é que você mede isso, como é que você mede aquilo, como é que são as coisas, você vai aprendendo com esse pessoal. Então eu lembro que a gente pegava um cavalo de manhã, saía, andava até a hora do almoço, voltava, almoçava, pegava outro cavalo parte da tarde, saía, andava, olhando o trabalho, tal, tudo a cavalo, e a gente fazia muito a pé também, né? E então foi uma época, depois eu fui presidente do clube, da usina. Você vê que eu estou falando muito mais da parte social, porque para mim, meu conceito que eu aprendi, isso eu não aprendi, foi uma coisa que eu criei para mim mesmo, que uma empresa não tem razão de existir se ela não tiver uma função social. A empresa ela tem que ser boa, tem que dar lucro, sem o lucro você não consegue fazer nada disso, mas ela tem que ter uma função social. O empresário que não olha para isso, eu acho que não vale a pena. Quer dizer, não adianta você ter uma empresa para você só explorar, né? A empresa tem que explorar um ramo de atividade, né? E dar a melhor condição possível às pessoas que contribuem com aquela empresa, as pessoas que trabalham, que era o lema do meu pai. Quer dizer, tem uma plaquinha dessa frase dele para todo lado aí, que você não encontra pessoas feitas, quer dizer, o empresário que acha que vai encontrá-las vai fracassar, porque você tem que formar essas pessoas, né? Então teve uma época que eu sabia operar qualquer máquina, tanto máquina agrícola como caminhão, como máquina, soltar um motor a vapor, iniciar a operação, como é que se alimentava a moenda, como é que funcionava, enfim, todas as operações depois da extração do caldo, a queima, o bagaço, a caldeira, enfim, toda a operação, eu sabia operar tudo, né? Então porque você para ensinar, você tem que saber. E aí você ensina, fica mais fácil. Depois, então, muito jovem, eu comecei a trabalhar na parte agrícola. Aí, de repente, e meu pai querendo que eu não trabalhasse, porque ele queria que eu continuasse a estudar. Eu parei de estudar num determinado momento, porque terminei o científico à época, e só voltei a estudar depois, trabalhando já muitos anos depois, e aí acabei à noite fazendo um curso aqui em Ribeirão de administração. Mas durante esse período todo eu fui galgando postos, e depois que meu pai viu que não tinha jeito, que eu queria mesmo, que eu queria trabalhar, etc, ele acabou concordando, né? E assim foi. Aí eu comecei como diretor-gerente, depois eu fui diretor, depois eu fui superintendente da companhia, depois, quando meu pai morreu, por unanimidade me puseram presidente. Eu não queria, quando meu pai morreu, eu não queria ficar presidente, porque eu era diretor de muitas companhias. E eu tinha uma característica de superintendente. Eu nunca tive uma característica de presidente, um sujeito político, etc. Você vê como é que a gente muda, né? Eu tinha uma característica só de fazer. Eu só sabia fazer. Conversar eu achava que era perder tempo, você tá entendendo? Tinha que fazer, obviamente, discutir, dialogar, mas fazer. Então eu tinha muita autocrítica de saber das minhas limitações, né? E eu então me recusei. Em todas as companhias nós convidamos pessoas para serem presidentes, pessoas que tinham relacionamento, pessoas que a gente tinha negócio junto, etc, né? Em todas as empresas que eu atuava, foram presidentes que foram convidados por nós e aceitaram e ficaram lá. E depois, mais para frente, eu tive que ir assumindo essas presidências e acabei assumindo a presidência de diversas empresas. A única que a minha família não aceitou que fosse um presidente outro foi a Coca-Cola, que chamava-se Refresco Ipiranga à época, né? Então foi a única companhia que eu fiquei presidente, né? E assim foi até
muitos anos depois, quando começou uma transição e nos acertos familiares, porque eu sempre achava que a gente devia ter um conglomerado, que era o que nós tínhamos. As pessoas achavam que eu queria aquilo porque eu é que era o principal executivo. Eu queria porque, como do ponto de vista empresarial, era a melhor forma de fazer. A gente era profissionalizado, acabar de profissionalizar e todo mundo por coisa. É claro que na época o meu discurso não era esse que eu estou fazendo aqui agora, né? Era um discurso mais restrito, porque eu tinha muito menos experiência. Meu pai, quando morreu, não deixou nenhuma pista de sucessão. Ele não deixou, essa é uma das coisas que eu sempre reclamo. Ele deixou muito claramente indicado o que ele queria para cada um dos que estavam à frente já dos negócios, que eram só meu irmão, mais novo do que eu, e eu, mais ninguém. E ainda não está. Então ele deixou, para esses dois ele deixou bem claro para onde que eu devia seguir, onde que ele devia seguir. Mas depois a vida foi nos levando e chegou num determinado momento que você tem que fazer os acertos. O pessoal preferiu ser dono, né? Então, obviamente, fizemos os nossos acertos. Eu fui tocar minha vida, cada um tocou a sua. E hoje eu acabei constituindo uma holding, que aqui é o escritório onde nós estamos falando aqui hoje, e que toma conta dos negócios todos, porque os negócios de açúcar e álcool que eu tinha, eu vendi todos. E vendi a parte industrial, fiquei com toda a parte agrícola, né? E depois comecei a investir em diversos negócios e hoje nós temos uma porção de atividades, uma porção de negócios que são espalhados. Eu sou minoritário em todos, não quero ser majoritário em nenhum e só faço negócio com pessoas com quem eu tenho afinidade e com quem eu tenho confiança e que já demonstraram serem competentes e capazes, estão numa fase etária que a gente julga que ela é aquela fase etária que o sujeito está ainda disposto a botar o peito na coalheira, como dizia meu avô. A maioria dos nossos telespectadores, nossos ouvintes não vão entender, não vão saber o que é coalheira, depois você fica incumbido de explicar. Você sabe o que é coalheira? Então, coalheira é aquele instrumento que você punha nos animais, nos animais de tração, né, puxavam carroça, qualquer coisa, que era um animal que você punha aqui, no peito dele, aqui para baixo da cabeça do animal, e você engatava as correntes aqui, onde ele puxava a carroça, onde ele puxava o carrinho, onde ele puxava, ele chamava coalheira, né? E por isso que é pôr peito na coalheira, quer dizer, botar para quebrar, ou botar para trabalhar, ou botar para rodar, né? Olha, eu sou daqueles que acham que a família é o mais importante que nós temos. E uma família bem constituída, uma família equilibrada, uma família é o alicerce de tudo. E eu tive uma sorte enorme de ter o pai que eu tive, que foi uma pessoa que realmente todo mundo acha que o seu pai... Todos nós gostamos dos nossos pais, independente de qualquer coisa. Mas meu pai foi uma pessoa realmente especial, reconhecida. Nós tínhamos uma afinidade muito grande e ele gostava muito de conversar comigo, de discutir, de desafiar, porque meu pai era uma pessoa que gostava, quando ele queria alguma coisa, ele te desafiava, discutia, te colocava o contraditório para poder discutir, para ele ter certeza de que você estava convicto daquilo que você estava falando e quais as bases que você tinha para estar defendendo aquilo. Então, isso foi maravilhoso para mim. Então, essa foi a família. Eu consegui formar uma família em ordem, tenho 4 filhos e tenho 7 netos e hoje eu tenho uma família que também me dá muito orgulho. Olha, eu durante minha trajetória tive uma transformação muito grande, porque foi muito tempo. Então, durante todo esse período, a tecnologia, as mudanças, né, foram te levando a transformações, o conhecimento, a experiência. Então, foi uma mutação muito grande. A única coisa que não mudou nessa trajetória minha foram meus princípios. O resto, tudo mudou. Bom, eu diria que nos dias de hoje, se não mudar, é quase que impossível você manter. Eu estou falando hoje, o dia que eu estou te dando essa entrevista. No passado, você tinha uma luz, você tinha uma esperança, porque você não pode viver, você pode viver, mas sem esperança você não pode viver.
né, no amplo sentido da vida, né? E hoje nós estamos no Brasil vivendo um momento de desesperança, um momento que você não tem esperança, você não consegue enxergar o futuro. Então isso contaminou o Brasil de tal forma nesse momento, e eu espero que a gente consiga superar isso. Eu acho que nós vamos ter consequências graves, elas já estão aí, estão acontecendo, ainda temos consequências graves, e isso tem que mudar para melhorar. Olha, é muito difícil você aconselhar as pessoas, até porque se conselho fosse bom, você não dava, né? Você vendia. Mas eu acho que é a formação, eu acho que as pessoas que querem qualquer coisa, em qualquer atividade, na família, no negócio, em tudo, tem que ser o contrário do que nós estamos sendo. Quer dizer, o exemplo que o Brasil está dando agora é o exemplo que você não deve seguir, até porque não dá certo. Você viu que não deu certo nem para o país, não deu certo nem... Você não pode ter essa irresponsabilidade. Então, o que você precisa ter? Caráter. Você precisa ser em ordem. Aqui no Brasil, você ser honesto, você ser uma pessoa correta, virou uma virtude. Isso não é uma virtude, isso é uma obrigação das pessoas. Você tem que ter um compromisso com a moral. Tem muita coisa que, às vezes, a lei diz para fazer de um jeito, mas moralmente, às vezes, é mais correto fazer de um jeito. Então, é muito da consciência de cada um. Que isso vai coincidir um pouco com uma frase que eu tenho, que eu quero dizer para você no final dessa entrevista. Olha, eu continuar empreendendo, continuar trabalhando, continuar incentivando meus filhos, continuar tentando ajudar quando é possível, continuar, enfim, uma trajetória e preparando, vamos dizer assim, porque uma coisa é certa, e você precisa ter isso muito claro para você, né, que você está de passagem por aqui. E quando a idade vai chegando, você sente que isso vai se aproximando. Então você conseguir terminar bem sua vida. Trabalhar enquanto é possível, realizar enquanto você está capaz de realizar, ter o bom senso de saber a hora de parar. Quer dizer, eu estou parando aos poucos. Eu parei de ser executivo, eu estar à frente de empreendimentos, e agora estou fomentando, né, investimentos com outras pessoas. Olha, não é bem o Gandhi dizia uma coisa que sempre dizem que ele dizia, né, porque eu nunca ouvi ele dizer, né, de que a felicidade é quando o que você pensa e o que você diz, pensar e dizer, e o que você faz estão em harmonia. Ou seja, quando você consegue harmonizar o seu pensamento, a sua fala com a sua ação. Aí eu acho que você pode alcançar uma felicidade, e isso é uma coisa difícil de você conseguir. Olha, acho que eu sempre fui uma pessoa otimista, eu acho que um sonhador, acho que e sempre fui busquei a minha vida inteira harmonizar essa frase que eu acabei de falar, que eu tenho na minha sala, num quadrinho, você está entendendo? Para estar sempre lembrando disso.